Completa para você. Coloca a tela para mim dos réus aqui, o Diegão. O Daniel Freitas foi a vítima. O Edson Brits, o dono da casa. A Cristiana Brits, a esposa dele. A Alana Brits, a filha. Eles estavam numa festa para celebrar o aniversário da Alana, numa balada. E a Alana conheceu o Daniel. O Daniel era um cara famoso, jogou em clubes de futebol, não foi um grande craque, mas jogou em time de futebol, jogou no Botafogo, jogou no São Paulo. Eles estavam nesta casa. Em um determinado momento da festa, do after, que já era de madrugada, quase virando para amanhã, o Daniel, segundo ele, a Cristiana tinha dado uma moral para ele. Tava todo mundo bêbado. Ele entra no quarto onde a Cristiana tá dormindo. E ele posta uma foto, manda para um amigo no WhatsApp, deitado na cama. Ela tava com o olho fechado e ele com a língua de fora, assim, ó, dentro do quarto dela. O Edson fica sabendo. E eles tramam ali uma punição pro Daniel. Botam o Daniel dentro do carro e levam para uma área de mata, lá em São José dos Pinhais. Você lembra muito bem desse caso. O Daniel é amarrado pelo pescoço, ele é morto e tem o pênis decepado. Foi assim que os caras mataram ele. O Edson nega, depois ele confessa o crime e todos estes outros têm participação, segundo a polícia e o Ministério Público. Agora, o caso está sendo julgado lá em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Tá para sair a sentença, viu? Mas antes eu quero te mostrar uma reportagem do William Bittar, um baita de um repórter aqui do nosso Grupo RIC, contando como é que foi o segundo dia de julgamento, que começou na segunda-feira. Vamos ver a reportagem, roda para mim. Durante a manhã, Davi, Igor, Eduardo, Alana e Evelyn foram interrogados, mas fizeram a mesma coisa que Edson e Cristiana. Responderam apenas seus advogados. Cada um deles se defendeu das acusações e atacaram a vítima, o jogador Daniel. Aliás, os rapazes disseram ainda que só bateram, não mataram ele. Davi Voleiro disse que ficou até enjoado quando viu Edson voltando para o carro naquele dia, todo ensanguentado, e ainda comprou roupas para o agora sogro. Isso mesmo, Juninho Riqueza é sogro de Davi. Eu só escuto o barulho dele tirar o Daniel do carro. No que eu desço do veículo, eu vejo de canto, de olho, ele arrastando o Daniel para a mata. Eu fiquei apavorado e é onde me dá vontade de vomitar. Eu seguro o vômito e volto para o carro. Eu entro em estado de choque porque eu nunca tinha presenciado uma cena daquela. Eu tinha medo do Edson. Me passou um pouco de medo. Ele falou que tudo que ele tinha feito tinha sido pela família e pela mulher dele. Ele ligou o carro e saímos dali. Ele estava acelerado, muito em fúria, muito em ódio. Não se falava mais nada no carro. Ninguém sabia o que falar. Ele retorna sentido casa e estava todo sujo de sangue. Um pouco antes da chegada, nós estávamos em borda do campo e ele pede para eu descer e pede para comprar roupas para ele. Antes de eu descer, ele disse: fiquem tranquilos, essa é uma situação minha. Fiquem tranquilos que eu vou resolver. Eu estava em choque e desci. Ele me deu 50 ou 100 reais. Eu comprei uma camiseta e uma bermuda para ele. Aí depois ele fala para eu descer novamente e comprar 1 litro de água para ele. Eu olhava para os meninos e todos estavam com um cara de choro sem saber o que fazer. Mais para frente ele lava as mãos com as águas e dispensa as garrafas em um córrego. Edson chegou em casa e correu abraçar a Alana. Ele falava: me perdoa, filha, me perdoa por ter acontecido isso. Ali começou o inferno na minha vida. Jair Gorking contou que nem sabe quem colocou o Daniel no porta-malas do carro naquele dia. Eu lembro muito bem de ter segurado ele e falado para fazer o Daniel passar vergonha, mas ele estava muito alterado. Eu não lembro quem colocou ele no carro. Eu sei que eu não coloquei. Se eu falasse que eu não sabia o que ia acontecer, eu tô mentindo. Eu entrei porque eu quis. O Edson chamou o David e acabou que eu fui junto e entrei. Saiu nós 5. O Edson não falava nada. Ele estava com o celular na mão. Ele começou a entrar em umas ruas e de repente parou o carro. Ele desceu e eu nem olhei para trás. Eu só lembro do barulho de algo caindo do porta-malas e da faca. Eu não posso relatar com clareza porque eu não vi, eu ouvi. Eu não fico olhando. Eu olhei de relance e vi ele arrastando o Daniel. Na minha cabeça, eu achei que ele já tinha matado. Era um local que eu não conhecia. Se eu falar que eu não pensei em ligar para a polícia, eu vou estar mentindo. Eu estava em choque. Não era uma coisa rotineira na minha vida. Eu realmente agredi ele na casa e não achava que podia chegar onde chegou. Eu não imaginava que uma pessoa podia fazer uma coisa daquelas. A única coisa que eu lembro dele ter falado na volta foi: eu fiz pela minha família. Aí na volta ele faz uma parada e é aí que eu vejo a faca. Ali ele joga a faca no rio.
Ele também pede para o David para comprar roupas e depois ele para jogar a faca. E Eduardo Henrique, que inclusive está preso por outro crime, falou que Edson fez tudo sozinho. O que eu fiz com ele foi só agredir, isso é um fato. Eu agredi ele, mas eu não matei o Daniel. Em nenhum momento eu quis matar o Daniel. Não saí pensando em nada do tipo. Eu saí pensando que ia para uma festa de aniversário que acabou dessa forma. Eu não imaginava em hipótese alguma que ia acontecer isso. Eu vim aqui para falar a verdade para os senhores. Não tenho por que mentir. O Brites matou e eu não podia fazer nada. A Lana decidiu falar que nem festa na casa deveria ter, que não passou o endereço a ninguém e lembrou dela e da mãe presas. Ela estava abatida e eu tentei dar força para ela. No primeiro mês a gente ficou em uma triagem. Ela não queria comer nada, não queria falar, só chorava muito. Emagreceu bastante. O pior dia para mim foi o dia que ela se agachou e eu consegui ver todos os ossos. Eu e minha mãe fomos tratadas de bandida. A todo momento a gente se perguntava a Deus o que a gente tinha feito para estar ali. Em nenhum momento eu bati no Daniel. Eu não matei o Daniel. Já Evelyn afirmou que foi impedida de sair da casa dos Brites naquele dia e obrigada a limpar o sangue da vítima. Assim que ele chegou, ele deu um abraço na Lana, disse que amava a Lana. Eu matei ele, eu matei aquele gambá. Eu temia pela minha vida. Depois de tudo que ele fez, se eu falo, não vou limpar, o que é que eu ia fazer? Não tinha o que fazer. Depois, acusação e defesa tiveram a palavra para tentar convencer cada um dos jurados. Para fazer o omelete eu tenho que quebrar o ovo, tá? Então eu tenho que mostrar tudo que tem dentro do processo para que os jurados não tenham dúvida na hora de lançar o seu veredito. Todo mundo conhece o caso pelo jogador Daniel, né? Me parece que hoje é o último jogo dele, né? O último jogo, e eu pedi aos jurados que o Daniel ganhe esse jogo para poder descansar em paz, que ganhe de 7-0. Se no primeiro dia o juiz Thiago Flores queria antecipar o máximo possível para terminar o julgamento, no segundo dia, o segundo dia foi marcado por várias surpresas e até um certo bate-boca entre acusação e defesa. O juiz teve que até separar essa briga e agora a decisão final ficou para o último dia. Quarta-feira, os 7 jurados vão decidir o destino dos 7 réus. Os fatos são extremamente complexos, são muitos réus e isso ia gerar uma quantidade de cerca de 150 quesitos a serem feitos por jurados, porque são mais ou menos 14 a 15 quesitos por réu, por fato. Em se considerando 2 minutos só para a votação dos quesitos, o que nunca é, daria só 300 minutos só para a votação de quesitos. E o problema não é nem o horário de sair, o problema é que votar quesito cansado não é uma boa. Os jurados precisam de um raciocínio, porque tem um exercício intelectual muito grande. Então, em respeito aos jurados e à qualidade do julgamento, nós decidimos para deixar para amanhã. Hoje o julgamento continuou e está para sair, segundo a nossa produção na capital do estado, está para sair o veredito do júri, que eu acredito que devem condenar os 7 julgados nesse julgamento. Daqui a pouco a gente vai trazer mais